pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso preparatório para a primeira fase do Exame da Ordem. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thierry Cotinda e eu sou professor dessa disciplina para vocês. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre atos administrativos. Mas para compreender o estudo sobre os atos administrativos, primeiro nós temos que compreender o que são atos da administração, porque ato administrativo é espécie de um gênero chamado ato da administração. Pessoal, nem todo ato da administração é um ato administrativo, porque ato da administração é gênero, ato administrativo é espécie. Pessoal, atos da administração podem ser atos políticos, atos privativos, atos materiais e atos administrativos. A primeira espécie de ato da administração que eu quero tratar com vocês são os atos políticos. São os atos que são realizados, são os atos que são proferidos no exercício da função política, tal como uma declaração de guerra. O ato político não se confunde com o ato administrativo pela função que ele vem atender. O ato político visa atender a uma função política, não a uma função administrativa. Notadamente, o ato político não se submete a controle judicial e também não se vincula a súmulas vinculantes. Por quê? Porque são atos políticos, são atos típicos da manifestação do poder político. E de acordo com a teoria da separação dos poderes, não seria possível o controle judicial sobre uma atividade típica, sobre uma atividade política, da autoridade política. Portanto, ato político não pode ser confundido com ato administrativo, porque o ato político ele é proferido no exercício da função política e o ato administrativo é proferido no exercício da função administrativa. Seguindo, próxima espécie é o ato privado. Os atos da administração, que são chamados atos privados, são aqueles que são realizados sem a prerrogativa de fazenda pública. Nem sempre a administração pública se vale das suas prerrogativas. Quando nós estudamos regime jurídico do direito administrativo, nós vimos que existem princípios magnos, a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público sobre o privado confere à administração pública inúmeras prerrogativas, mas nem sempre a administração pública se vale dessas prerrogativas. Quando a administração pública não se vale dessas prerrogativas, ela realiza atos privados. Exemplo de um ato privado que eu coloquei para vocês aqui: exploração de atividade econômica por empresas estatais. Uma empresa estatal que explora atividade econômica de acordo com o regime jurídico privado, sem as prerrogativas de fazenda pública. Pessoal, ato da administração sem prerrogativa de fazenda pública é ato privado. E também tem os atos materiais. Os atos materiais são aqueles que são proferidos para dar cumprimento ou execução a uma determinação pública, a um ato administrativo, a uma decisão administrativa. O ato material, ele é desprovido de manifestação de vontade. Pensa assim, uma decisão administrativa que determina a demolição de um prédio é um ato administrativo, porque é uma decisão administrativa que expressou uma vontade do Estado em demolir um prédio. O ato de demolição em si, aquilo que se faz com a marreta, com a bola de aço, com o caminhão, com o guindaste, aquilo é um ato material, não é um ato que manifesta a vontade. A demolição é um ato material, porque quando se está demolindo não se está proferindo vontade. A vontade foi proferida na decisão administrativa. Então, retomando até aqui, atos da administração. Existem atos políticos desempenhados no exercício da função política. Existem atos privativos que são realizados sem prerrogativas de fazenda pública, privativos ou privados, sem prerrogativa de fazenda pública. E existem os atos materiais, que são os atos que não manifestam vontade do Estado. Pessoal,
Vontade de Estado nós vamos estudar muito mais na aula de organização administrativa, quando nós tratarmos a teoria da representação, teoria do mandato e depois finalmente vamos tratar da teoria do órgão. Mas para vocês compreenderem aqui a ideia de atos materiais que não expressam vontade do Estado, é um ato que não tem conteúdo de vontade, não tem designação jurídica de interesse público, certo? Dando sequência aqui, finalmente chegamos então aos atos administrativos. Ato administrativo é aquele que é proferido no exercício da função administrativa, ou seja, não é função política. Também é realizado sob o regime jurídico administrativo, o que significa que não pode ser confundido com um ato privado, e que seja manifestação de vontade do Estado ou de quem ele faça às vezes, o que significa que não é um ato material. Para você identificar o que é um ato administrativo, pode seguir por exclusão. Se não for político, se não for privado, se não for material, muito provavelmente nós então estaremos diante de um ato administrativo. Por quê? Porque o ato administrativo não se confunde com função política. Como ele é proferido sob regime jurídico de direito administrativo, ele não é um ato privado. E como ele manifesta vontade de Estado, ele não é um ato material. Certo? Então, compreendido a teoria dos atos da administração, em que um ato administrativo ele é espécie do gênero ato da administração, vamos seguir em frente. Elementos, do ato administrativo. Pessoal, a lei nunca definiu quais seriam os elementos do ato administrativo, mas a doutrina fez uma interpretação do que diz a lei da ação popular, para designar que elementos do ato administrativo é a competência, forma, objeto, motivo e finalidade. O artigo 2º da Lei de Ação Popular diz o seguinte: são nulos os atos nos casos de... E daí ele enumera esses 5 elementos: competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Pessoal, nós consideramos que esses são os elementos do ato administrativo por um seguinte lógica. Deixa eu abrir uma página em branco aqui para vocês. De acordo com a teoria desenvolvida por Pontes de Miranda, nós temos então o que nós tratamos como escada pontiana. Em que todos os atos e negócios eles podem ser observados sobre 3 prismas: o da existência, também chamado de perfeição, a validade e a eficácia. Pessoal, isso aqui é quase idêntico ao que vocês aprendem lá em Direito Civil. Só tem umas particularidades que nós vamos tratar agora. Os requisitos de existência, eles facilmente se confundem com os requisitos de validade. Vocês já devem ter observado isso também em Direito Civil, porque assim, a existência aqui que nós estamos nos referindo é uma existência jurídica. Não estamos falando de uma existência no plano material. O ato ele tem que existir juridicamente. O pedaço de papel é uma manifestação, uma expressão, uma reprodução do ato administrativo. Mas o ato ele tem que existir juridicamente. Quando o ato ele existe juridicamente, ele é um ato juridicamente perfeito. É por isso que existência também se chama perfeição. Só que os requisitos que se estabelece para um ato existir, para o ato ser perfeito, são os requisitos de validade. Como que isso acontece e por que isso acontece? Porque os requisitos de validade são uma adjetivação dos requisitos de existência. Quando o ato existe, ele existe porque ele atende todos os seus requisitos. Requisitos de existência, requisitos que lhe validam, que lhe dão validade. Então, para o direito administrativo, o ato ele só é perfeito quando ele atende aos seus requisitos de validade.
Isso é como regra geral e eu quero que vocês levem isso para o exame da ordem de vocês. Parem de se preocupar aqui com uma exceçãozinha. A Fundação Getúlio Vargas, na hora do exame da ordem, eles não vão querer que você se fale, discorra sobre uma teoria da análise paralela na esfera do profano em direito administrativo. Não é nada disso que se espera de você, candidato, né? Que você que está fazendo o exame da ordem. Eles querem que vocês compreendam o quê? Que a validade do ato administrativo ele é um elemento de adjetivação da existência do próprio ato. O ato ele existe de forma perfeita quando ele atende todos os seus requisitos de validade. Se o ato ele é perfeito e é válido, aí sim ele é apto a produzir efeitos. Mas aquilo que não é válido, aquilo que é inválido, não pode produzir efeitos para o direito administrativo. Isso é uma particularidade do direito administrativo. Por quê? Pessoal, vamos fazer só uma nota de rodapé aqui. Eu não sou professor de direito civil de vocês. Mas no direito civil é possível que o ato seja inválido, mas ainda assim venha a produzir efeitos. Olha o casamento. O casamento, se ele for inválido, ele produz efeitos aos nuentes de boa-fé e em relação aos filhos. Ele produz efeitos sendo inválido. No direito administrativo, a regra geral é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós não podemos admitir a manifestação de efeitos daquilo que é inválido, daquilo que é nulo. Então, como regra geral, se não tem validade, não existe. Se não existe, não é válido, não pode produzir efeitos. Para que eu possa constatar a existência válida de um ato administrativo que esteja apto a produzir efeitos, eu tenho que analisar a existência de todos os seus elementos. Elementos que a doutrina optou por emprestar de uma interpretação que se faz da lei de ação popular. Certo? Vamos tratar então cada um destes elementos. Pessoal, primeiro elemento, então, é a competência. A lei de ação popular diz que é nulo o ato incompetente e traz a seguinte definição de incompetência. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Pessoal, o que se está se descrevendo aqui é o que nós estudamos no início da aula sobre poderes administrativos. Vício de competência, excesso de poder. Fica caracterizada a incompetência quando a autoridade que não tem competência para a prática do ato, ainda assim o realiza. A competência, ela é sempre definida em lei. A lei define a competência para a realização dos atos administrativos. E de acordo com a doutrina, a competência seria então irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Irrenunciável por quê? Porque o interesse público não pode ser disponível. Princípios magnos do direito administrativo. O primeiro, supremacia do interesse público sobre o privado. Mas o segundo era o quê? Indisponibilidade do interesse público. O agente não pode dispor da sua competência. Eu coloquei esse aqui em regra por um detalhe. Existia uma discussão doutrinária sobre a renúncia da competência administrativa no caso de delegação. Essa discussão já foi superada. Vamos falar de delegação de competências daqui a 2 minutos. Dobra esse em regra, dobra numa caixinha que a gente já vai tratar sobre isso. Mas, pessoal, seguindo aqui características da competência. Irrenunciável, por quê? Porque a competência, o interesse público, ele é indisponível. Imprescritível, por quê? Porque o fato da autoridade competente não exercer a sua competência por um determinado período de tempo não lhe impede a vir exercer a sua competência legalmente e constitucionalmente definida pela lei. Veja, a autoridade ela não perde o poder, a competência de realizar um ato simplesmente porque dormiu no ponto. A competência é imprescritível. E da mesma forma, ela é improrrogável. Improrrogável por quê? Porque se a competência ela é limitada por um tempo, a competência não se prorroga.
Da mesma forma, se o ato foi cometido por um agente incompetente, a incompetência não se prorroga. Não confundam isso com processo civil. Lá no processo civil, se você está diante de uma incompetência territorial relativa e ninguém alega nada, seu professor de processo civil, professora de processo civil diz assim: a competência se prorroga, a incompetência se prorroga. Pessoal, direito administrativo não é assim. Invalidade, incompetência, nulidade não se prorrogam no direito administrativo, tá? Então, não errem isso aqui. É irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Lembra que eu falei 2 minutos eu trataria disso aqui? É agora, vamos lá. Pessoal, delegação de competência não pode ser confundido com renúncia. Quando se renuncia a algo, se renuncia para sempre. Quando se delega provisoriamente. Existe uma questão temporal aí que tem que ser muito bem estabelecida para vocês. Vocês não podem dormir hoje com essa dúvida. Delegação de competência não é renúncia. Delegação de competência é uma extensão de competência. Faltou um acento. Pronto. Delegação de competência. Pessoal, quando se estende a competência, se estende a outra pessoa. Quem está delegando não se torna incompetente. Quem delega torna competente quem foi delegado. Certo? Por que eu estou tratando isso com vocês? Por quê? Porque eu só posso realizar uma delegação de competência, eu, agente público, quando eu estou lá na repartição e vou fazer uma delegação de competência, eu vou delegar a competência para outro agente que esteja na mesma hierarquia que eu, ou seja, o meu colega, ou para algum subordinado. Não existe delegação e avocação de competência de hierarquia superior. Já dizia, né, o velho deitado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O funcionário, quem está hierarquicamente subordinado a alguém, não delega a competência ao chefe. É o chefe quem delega a competência ao subordinado. E pode-se delegar competência, né? Pode-se estender uma competência para alguém que esteja de mesma hierarquia. O servidor hierarquicamente estruturado com uma função abaixo da autoridade que tem uma função superior não pode delegar para a chefia uma competência. Certo? Pessoal, não podem ser objeto de delegação. Nunca, jamais. Edição de ato normativo. Por quê? Porque isso aqui é uma atividade privativa do chefe do poder executivo. Decisão de recurso hierárquico, porque a decisão de recurso hierárquico é definido pela Constituição, né, Federal, Constituição da República, como um direito fundamental, que significa que a decisão, a revisão de uma decisão que já foi tomada, tem que ser tomada pela autoridade administrativa. A decisão do recurso não pode ser objeto de delegação. E a lei não precisava ter sido tão clara assim, mas é bom que o fez. Não pode ser objeto de delegação competência exclusiva definida em lei. Se é exclusiva a competência, ela não vai ser objeto de delegação. Até aqui tranquilo? Olha só como essas questões são cobradas para vocês no exame da ordem. 2015. Determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito após procedimento licitatório. Contrata a sociedade empresária Cobra Tudo para instalar câmeras do tipo radar que fotografam infrações de trânsito, bem como para disponibilizar agentes de trânsito que vão orientar os cidadãos e aplicar multas. A mesma sociedade ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação de multas com o objetivo de julgar, analisar todas as infrações e julgar recursos administrativos. Sobre o caso apresentado acima, assinale a alternativa correta. É possível a contratação de equipamentos eletrônicos? Sim, fiscalização pode ser delegada, vimos isso na aula que tratamos de poder de polícia. Agora, o poder decisório não pode ser transferido à empresa. Claro que não, porque nós estamos falando de transferir à empresa a decisão de recursos administrativos. E a lei impede justamente o que? A delegação de recurso administrativo.
Certo? Tranquilo? Vamos lá, seguindo aqui, alternativa B. Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades por se tratar de atividade fim da administração pública. Errado, pode ser delegado. Sim, nós já vimos isso na aula passada. Pessoal, por favor, vocês não podem dormir sem saber. Vocês não podem ficar com essa dúvida. Nunca, jamais. Porque isso foi controvertido na doutrina e na jurisprudência algum tema, se tornou súmula do STF, e súmula você tem que ir para a prova sabendo. Pessoal, a súmula 510 diz o seguinte: praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial. Qual que era a discussão? A autoridade A delegava competências para a autoridade B. A autoridade B praticava um ato administrativo que seria objeto de um mandado de segurança, de uma decisão judicial. Quem era a autoridade coatora? A que delegou competência ou B que exerceu a competência? Diz a súmula 510 que a autoridade coatora é quem realiza o ato, mesmo no exercício da função delegada. Certo? Não confundam mais isso, por favor. Isso foi sumulado. Se é súmula do STF, você não pode ir para a prova sem saber. Correto? Segundo elemento, a forma. Gente, forma é a exteriorização do ato. O vício de forma é definido pela lei da seguinte maneira: o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Por que é que eu estou sublinhando isso aqui? Pessoal, existe um princípio chamado princípio da instrumentalidade das formas. Qual que é desse princípio? Esse princípio quer que vocês compreendam o seguinte: a forma, ela é importante para a realização do ato, mas a forma não é tudo. Se o objetivo, se o interesse público, ele é alcançado com o ato administrativo na forma em que ele é feito, não existe motivo relevante o suficiente que embase a anulação do ato simplesmente pela inobservância da forma. Claro, desde que essa forma não seja indispensável para a existência ou seriedade do ato. Se o ato pode ser realizado de várias formas, não importa a forma que foi adotada. Se atingir o interesse público, está correto, perfeito, válido e eficaz. Agora, se a lei estabelece uma forma específica e esta forma não é atingida, opa, peraí. Aí nós já podemos começar a discutir a anulação, né, o processo de anulação desse ato administrativo. Vamos ter um momento específico para tratar de convalidação dos atos administrativos, mas já que tratamos de competência e forma, vamos deixar essa aula bem completa para vocês já fazerem essa anotação no caderno de vocês. A competência absoluta não pode ser convalidada. A competência relativa no ato administrativo pode. O que eu quero dizer com isso? Se eventualmente um ato é realizado por uma autoridade incompetente, mas a autoridade competente, né, convalida o ato, não existe o porquê também, instrumentalidade, aqui o sentido do princípio da instrumentalidade, ele autoriza que este ato seja convalidado. Agora, é claro, se o ato foi proferido por uma autoridade incompetente e não caberia delegação desta competência, se o ato não pode ser delegado, ele não pode ser convalidado. Agora, se caberia delegação de competências, essa incompetência, o ato praticado por agente incompetente, ele é relativo. Porque se a autoridade competente delega para aquele ato, né, para aquela autoridade, a realização do ato que é impugnado, o vício de competência pode ser considerado relativo. Isso é posição doutrinária, encontra guarida jurisprudencial. Não creio que isso vá ser cobrado no exame da ordem de vocês. Mas, exame da ordem é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai ter dentro. Né? O que vai vir na prova, desculpa. Então, caso cobrem de vocês isso, saibam de uma coisa. O vício de forma, quando a forma não é essencial à seriedade ou à existência do ato, ele pode ser convalidado. E o vício de competência
pode ser convalidado se tiver sido proferido por uma autoridade incompetente, mas que poderia receber a delegação da autoridade competente, e ele se convalida se a autoridade competente convalidar o ato proferido por quem fez o ato com incompetência. Certo, pessoal? Seguindo aqui então. Objeto. A lei diz que a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. O que você tem que entender? O objeto aqui como elemento. O objeto ele tem que ser lícito. Não é cabível, não se pode admitir um ato administrativo que venha tratar de objetos ilícitos. Lembra lá do estudo de direito civil? O objeto do negócio tem que ser lícito, possível e determinado? Pessoal, para direito administrativo tem que valer a mesma coisa. O ato administrativo não pode violar a lei. O ato administrativo não pode objetivar violar direitos fundamentais. Quanto ao objeto, a gente só precisa compreender uma coisa. Tem uma parcela doutrinária que vem a diferenciar conteúdo de objeto. Eles dizem que conteúdo é o que o ato diz. O que o ato diz, então, não poderia ser ilícito. O objeto seria sobre aquilo que o ato está dizendo algo. Pessoal, isso é divergência doutrinária, minoritária. Não precisa se preocupar com isso no exame da ordem, mas caso eventualmente isso lhe caia na prova, você que foi aluno da Cultive e que foi meu aluno vai saber essa distinção. Objeto é a disposição do ato, é o conteúdo do que ele diz, certo? Seguindo em frente aqui. Motivo. Pessoal, presta bem atenção no conteúdo da lei, porque deste conteúdo se extrai a teoria dos motivos determinantes. A lei diz assim: a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado objetivo. Então, não existem os motivos quando a situação de fato ou de direito inexiste ou é inadequado. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Não confunda motivo com motivação. Motivo é a matéria de fato e de direito. Motivação é a fundamentação. Os atos administrativos têm que ser motivados, têm que ser fundamentados. Como toda decisão administrativa tem que ser fundamentada, dever de motivação está previsto até na Constituição. O que eu estou querendo que vocês aqui compreendam é que fundamentação não se confunda com o objeto da fundamentação. Motivo é a matéria de fato e de direito. Motivação é a fundamentação. Não confundam isso. Combinado? Pessoal, a motivação ela não precisa ser totalmente desenvolvida pela autoridade administrativa. A Lei 9784, que trata do processo administrativo, diz assim: os atos administrativos deverão ser motivados, deverão ser fundamentados. Com o quê? Com motivos. Com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, ou seja, os atos administrativos têm que ser motivados com motivos, para não confundir motivo com motivação. A questão é a seguinte: motivação aliundi, também chamada de per relatione. A lei, ela não precisava ter sido tão prolixa assim, mas ela coloca assim: a motivação tem que ser explícita, clara e congruente. Óbvio, a gente não quer que a motivação seja implícita, nem que ela seja obscura e nem que ela seja contraditória. Mas a lei ela traz a seguinte informação: ela pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão integrantes do ato. Pessoal, foca aqui comigo. Olha, larga tudo, compreende isso aqui. A autoridade administrativa, ela não tem que entender, né, de forma técnica, tudo aquilo que é objeto da sua decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Nem toda autoridade administrativa é formada em direito para compreender como funciona todos os aspectos jurídicos de um procedimento licitatório.
Assim como a autoridade máxima, sei lá, do INCRA não precisa entender tudo sobre geografia, cartografia, medição e etc. Mas essas autoridades, ela tem corpos auxiliares, que podem lhe dar pareceres jurídicos ou pareceres técnicos. A autoridade administrativa pode se valer das declarações de pareceres de atos opinativos que tenham sido proferidos anteriormente e integrar estes fundamentos ao ato decisório. Isso se chama fundamentação aliundi. É quando a autoridade administrativa se vale de outros fundamentos, de fundamentos que já foram lançados no processo administrativo para decidir, então, acolhendo fundamentos já apresentados. Certo? Pessoal, muito simples a ideia da fundamentação aliundi. É o acolhimento do parecer. Acolho o parecer de folhas tal, de movimento tal. Simples, tranquilo, fácil. Teoria dos motivos determinantes. O que acontece? Como a motivação, ela integra o ato, né? Os motivos que compõem a motivação, eles integram o ato, os motivos eles têm que ser verdadeiros. Sendo verdadeiros os motivos, a motivação integra o ato e aí eu tenho um ato decisório, eu tenho um ato administrativo. Só que se os motivos são falsos, a motivação está viciada. A motivação não corresponde, né, com o que se espera. Por quê? Porque ela se baseia em fatos inverídicos. A teoria dos motivos determinantes diz o seguinte: se o motivo que é apresentado como fundamentação, ele é inverídico, ele não é válido, o resultado, o ato decisório, ele se torna inválido. Imagina a seguinte situação. Isso é uma situação real. Vocês sabem que existe na administração pública os cargos comissionados, cargos de livre nomeação e exoneração. Não precisam ser fundamentados, não precisa ser motivado o ato de nomeação nem de exoneração desses servidores. A questão é o seguinte: houve um determinado caso em que a exoneração, foi um ato de demissão do servidor comissionado se deu de forma motivada. A autoridade não precisava, apresentar motivos para demitir, mas ela apresentou motivos e fez a seguinte fundamentação: o funcionário chegava atrasado todos os dias. Ponto. O funcionário não contente, com a motivação com os motivos que foram apresentados na motivação, ele decidiu discutir isso judicialmente, Artigo 5º, inciso 35 da Constituição diz que não se exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, e ele juntou vídeo, enfim, comprovou que não chegava atrasado, que aquilo era só uma tentativa da autoridade que o demitiu de tentar manchar a sua, seu histórico funcional. Como os motivos eram viciados, a motivação era inválida. Se a motivação era inválida, o ato de demissão se tornou o quê? Nulo. O que ensejou a reintegração do servidor, o recebimento dos salários, para então ser exonerado ou demitido sem a devida fundamentação, sem a devida motivação. O que eu quero que vocês extraiam dessa historinha que eu contei para vocês é o seguinte: a teoria dos motivos determinantes impõe que o motivo seja válido. Se o motivo for viciado, se o motivo não for verdadeiro, a fundamentação, a motivação, ela invalida todo o ato administrativo. Certo, pessoal? Como isso é cobrado de vocês no exame da ordem? 2016, não faz muito tempo não. A Associação de Moradores do município F solicitou ao Poder Público Municipal autorização para fechamento da Rua de Trás por uma noite, para a realização de uma festa junina, aberta ao público. O município, entretanto, negou o pedido ao fundamento, motivando que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora no mesmo dia. Isso aqui é o motivo, isso aqui é o fato. Ela apresentou uma motivação sobre o fato de que a rua já iria sediar o encontro dos produtores de abóbora. Considerando que tal fundamentação não está correta, pois
antes da negativa do pedido, o encontro havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial. Então o que a questão está dizendo? Uma associação de moradores pediu para fechar a rua numa determinada data. O Poder Público Municipal indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento: esta rua, no mesmo dia e horário, vai sediar outro evento. Só que esse motivo não era mais verdadeiro. O evento havia sido prorrogado. Logo, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a gente chega à resposta correta, que diz o seguinte: diante do erro na fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento. Se o motivo era inválido, a motivação é inválida, o ato administrativo é inválido. Certo? Pessoal, último elemento: finalidade. A lei ela apresenta o vício de finalidade da seguinte forma: o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Pessoal, qual que é a finalidade que todo agente tem que atender? Deve visar o interesse público. Só que às vezes o agente investido numa função que tenha competência, ele se vale dos seus poderes instrumentais para atingir um interesse privado. Ele é competente para a realização do ato, mas o interesse é particular, o interesse não é público. Quando a autoridade competente realiza um ato para atender um interesse pessoal, ocorre vício de finalidade, porque a finalidade tem que ser o interesse público. Quando começamos a falar de abuso de poderes, nós falamos do desvio de poder, desvio de finalidade. É quando, antes de chegar à finalidade, o agente competente faz o quê? Desvia. Se desvia do caminho correto. Pessoal, finalidade não se apresenta no ato administrativo como simplesmente interesse público. A autoridade administrativa proferiu X ato administrativo. Qual que é a finalidade? Interesse público. Pessoal, interesse público é interesse geral. Todo ato administrativo vai atender interesse público. Tudo que a autoridade administrativa fizer na sua vida funcional, ela pode falar: eu fiz isso para atender interesse público. Não basta dizer qual é a finalidade geral. É necessário que apresente o quê? Que se fundamente a decisão qual é o interesse específico. Eu vou desapropriar um imóvel por interesse público. Qual o interesse público? A construção de uma escola. Eu vou desapropriar um imóvel para interesse público. Não. Qual é o interesse público? Construção de um posto de saúde. Pessoal, não basta fundamentar os atos simplesmente com interesse público. Interesse público é um interesse genérico. É necessário que se apresente sempre qual é o interesse específico. Certo? Pessoal, questão do desvio de finalidade e a ter destinação lícita. A questão é o seguinte: a finalidade ele é um elemento que nós consideramos vinculado ao ato. O ato ele existe, o ato administrativo ele é proferido para atender uma finalidade prevista em lei. E a finalidade do ato administrativo ela não pode mudar. Se eu realizo um ato com uma finalidade específica, eu tenho que cumprir esta finalidade. Do contrário, haverá um desvio de finalidade anulando o ato. Só que existe a possibilidade da predestinação lícita. O que acontece? Imagina que o poder público decide desapropriar a sua casa. Fala: a sua casa é muito bonita, fica numa rua muito legal, tem árvore, tem ponto de ônibus, um local perfeito para eu construir uma creche. Ele desapropria o imóvel dizendo no ato expropriatório que é para a construção de uma creche. Ocorre que, por uma alteração na direção política do município, não se constrói mais a creche, se decide construir um posto de saúde. Ocorre um desvio de finalidade. Só que essa alteração ela é lícita. O Supremo Tribunal Federal ele considerou que essa alteração de finalidade ela é lícita. A finalidade geral ela é discricionária, o interesse público ele é discricionário. A finalidade específica não, ela é vinculada.
não se admite a revogação ou alteração por critérios de oportunidade e conveniência, salvo quando se tratar da predestinação lícita, certo? Aí, as consequências dessa predestinação nós vamos estudar a fundo na aula de desapropriação. Mas eu quero que vocês já levem dessa aula para as aulas seguintes o seguinte: a finalidade ela é um elemento vinculado do ato administrativo e não permite alteração, certo? Convalidação dos atos administrativos. Eu adiantei isso um pouquinho com vocês no início da aula, vamos tratar agora isso. A gente tem que analisar se a nulidade ela é absoluta ou relativa. Se o vício for absoluto, a gente não tem nem o que discutir, não convalida. Por quê? Porque é um vício absoluto, é uma nulidade absoluta. Não preciso nem me estender muito, nem vou me estender isso com vocês, porque vocês já estão se preparando para passar no exame da ordem, vocês já estão estudando já há algum tempo. Se a nulidade é absoluta, a nulidade absoluta não comporta correção. Só que existem as tais nulidades relativas. Pessoal, macetinho. O que é uma nulidade relativa que permite convalidação, permite correção? A forma, desde que a forma não seja essência do ato, e a competência, se a competência for relativa. Macetinho para entender a competência relativa é o seguinte: o agente competente é o A. Só que o ato foi realizado pelo agente B. E o agente B não tem competência. O que significa que o ato foi proferido por um agente incompetente e ele é nulo. Aqui o agente A sem competência. Era um incompetente. Esse aqui era competente, o A era competente, mas o B era um incompetente. Questão seguinte, ele proferiu o ato. Atendeu o interesse público, não houve desvio de finalidade, só houve o quê? Um desvio de competência, um vício de competência. Se a realização do ato autoriza a delegação de competências para o B, o A pode convalidar o ato. Porque se ele pode estender a sua competência para quem não tem originariamente competência, ele pode convalidar o ato realizado pelo agente incompetente. Entretanto, se tratar de uma competência indelegável, significa que estamos então diante de uma competência absoluta, que não pode ser estendida a outros agentes públicos. Então, essa competência absoluta, ela se torna uma nulidade absoluta. Se a competência for delegável, a competência é relativa, e a incompetência relativa pode ser convalidada pelo agente competente. Certo, pessoal? Ficamos por aqui. Não encerramos o conteúdo de atos administrativos. Fiquem de olho nas próximas aulas. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, manda e-mails, comente aí nos vídeos. Se gostou da aula, compartilhe com os amigos. Assine o nosso canal e nos vemos em breve. Um beijo para todos e tchau.